quando eu estava na faculdade, pagando alguma disciplina relacionada à microscopia, eu tinha muita dificuldade, mas muita dificuldade de começar a entender esse troço de que para poder observar algumas substâncias no microscópio é necessária a utilização de alguns corantes, e eu não sabia quais eram esses corantes, o que era que eles faziam, o que era que eles deixavam de fazer. O professor foi meia boca para bexiga, eu também não entendi muita coisa, eu fui buscar compreender alguma coisa lendo e alguma coisa assistindo, eu também não entendi, e tive muita dificuldade no pontapé inicial para entender a questão de coloração de substâncias em microscopia. Então, pensando nisso, pensando na dificuldade que eu tive lá na faculdade, lá há muito tempo atrás, eu sei que hoje em dia tem muitos estudantes como eu, que tem muitas dúvidas, principalmente aqueles estudantes que nunca pagaram microscopia antes, ou nunca sequer, durante o ensino médio na escola, mexeu no microscópio, não sabe nem o que é um corante. Então, essa aula aqui eu viso informar para você o que é o corante, como ele age em algumas estruturas citoplasmáticas e citar alguns exemplos de corantes e alguns exemplos de técnicas para sua utilização. Então, gente, é uma aula bem simples, eu não sou um expert em microscopia, eu vou passar para você informações que para mim foram muito úteis. O material que você vai estar vendo eu usando aqui, eu posso mandar para você fazer as suas anotações. Então, comenta aqui embaixo o seu e-mail que eu posso mandar para você, mas também vai estar disponível no meu site. Então, sem mais delongas, vamos aí se ligar em informações acerca de corantes. Vem comigo agora! Então vamos lá, mas antes de qualquer coisa, se você é um expert no assunto, você é o fodão, o seu lugar não é nessa aula. Essa aula aqui de fato é para quem é leigo no negócio, tá com dificuldade inicial, então essa aula é para essas pessoas assim como eu. Então, se você é expert no assunto, não vá achar ruim porque eu passei aqui informações muito simples. Dito isso, vamos lá. Coloração. Primeira coisa que você deve saber é o que são os corantes, que são o seguinte: são moléculas orgânicas insaturadas, ou seja, são compostos carbonados que apresentam em sua estrutura ligações as quais interagem com a luz, dotando os corpos de capacidade observativa, justamente porque muita coisa é invisível. Então, para poder observar o que é invisível, tem que colorir essa substância. Então, a função do corante é dar essa capacidade observativa às substâncias. Agora, meu coleguinha, não existe só um tipo de corante. Não, o corante ele deve interagir com o seu substrato. Então, para cada tipo de substrato, vai ter o tipo de corante específico. Então, espere que exista aí infinitos tipos de corante. Mas é claro que tem aqueles mais conhecidos, que são os mais usados em microscopia, para observar alguns tipos de células humanas, observar alguns tipos de células animais. Então, vamos lá. Corantes aqui que são bem conhecidos. Mas é claro que, para poder observar, existe uma técnica de preparação citológica. Talvez na faculdade você já tenha pagado aí, já tenha visto como é que faz essa técnica, no caso para observação do muco, da boca, da saliva, para poder observar aí mitose em questão de cebola. Essas coisinhas aparentemente parecem simples, mas são de fundamental importância para quem quer de fato seguir essa área de microscopia, seguir essa área de pesquisa. Então todo mundo começa nesse pontapé inicial, que é a observação de estruturas simples, com preparação citológicas também bem simples. Então aqui eu tenho um exemplo que é o bem conhecido azul de metileno, usado muito. Para quem já cursou biologia, provavelmente usou esse corante aí muitas vezes e observou a estrutura corada com esse tom meio que arroxado com azulado. Então o corante ele visa justamente isso, dar uma capacidade observativa às substâncias, beleza? Agora, bora aqui se ligar numa coisa bem importante com relação à natureza desse corante. Olha só, eu tenho os corantes básicos ou catiônicos, que têm carga positiva.
Esse corante, ele liga-se, preste bem atenção, esse corante ele liga-se a moléculas carregadas negativamente. Então, positivo interage com quem? Com negativo. Os opostos se atraem, aquela velha lei que você conhece. Esse tipo de corante básico, eles são bem usados, mas muito usados para observar estruturas nucleares, como o DNA, o RNA. É também utilizado para observar proteínas e carboidratos no citoplasma. E geralmente, uma nomenclatura bem usada para esse tipo de corantes são corantes de basofilia ou basófilos. No caso, a estrutura corada ela é basófila. Então, esse tipo de corante ele é usado justamente para poder interagir com substâncias com moléculas com carga elétrica negativa. Beleza? Exemplos aqui bem clichês de corantes básicos ou catiônicos. Eu tenho o azul de metileno e o azul de toluidina, que são também bem conhecidos. Olha aqui o azul de metileno, olha aqui o azul de toluidina. Beleza? Toluidina. Esse corante azul de toluidina, eu não cheguei a usá-lo ele na faculdade, talvez você tenha usado ele. É claro que aqui só são 2 exemplos, existem vários exemplos, tá bom? Que fique certo isso. Outro tipo de corante bem conhecido são os corantes ácidos ou aminiônicos, que tem carga elétrica negativa, que por sua vez vai aí reagir, vai aí colorir moléculas carregadas positivo. Então, note que é o contrário do outro. Esse tipo de corante é importante também para observar estruturas no citoplasma e no núcleo, proteínas com carga positiva. E também a gente chama de acidofilia. Gente, filia, né, vem de amigo. Então é porque interage com estruturas ácidas. A estrutura é corada e acidófila. Beleza? Exemplos aí. Esse exemplo aqui é um outro tipo de corante que eu também não cheguei a usá-lo na faculdade, mas ele é bem conhecido para quem está no ramo aí da microscopia para observar estruturas, principalmente proteínas carregadas de forma positiva. A pronúncia desse nome eu não lembro, afinal eu nunca utilizei esse corante, então eu não lembro a pronúncia correta desse nome. Então eu prefiro não me pronunciar com relação a esse nome, como é que se diz ele. Mas vamos tentar aqui, né? Antes que você venha com críticas. Chilidyne ponceal, vou chamar dessa maneira, mas eu não tenho certeza da pronúncia. Então note que ele reage aí com proteínas com carga positiva. Então tem os corantes, só voltando aqui, viu? Eu tenho os corantes catiônicos e eu tenho os corantes que eu chamo de corantes amnióticos. Então, que fique claro isso, que existe essa questão de natureza ácida e natureza básica, ok? Outra coisa que eu queria que você soubesse, que talvez você já tenha escutado na sua aula, isso aqui foi muito importante para mim quando eu estava, inclusive eu fiz uma prova perguntando o que era esse composto aqui, que era o grupo cromofórico. Esse grupo cromofórico, ele caiu até mesmo numa questão, caiu, eu lembro, perguntando o que era que ele fazia. Então, esse grupo cromofórico, ele faz o seguinte, pelo que eu não vou nem ler, esse bicho aí ele tem alguma coisa a ver, gente, com luz. Eu lembro que na faculdade eu coloquei até uma resposta que tinha a ver com, parece que dá luz, eu tenho até que dava luz, que inclusive a professora botou um errado para mim. Mas região do corante a qual contém as duplas e triplas ligações e que captam a energia luminosa. Então é basicamente esse grupo aí que ele que vai captar a energia luminosa para poder auxiliar na questão da questão observativa, ok? Outra coisa interessante é com relação aos métodos de coloração. Tem os métodos gerais de coloração, esse aí também é bem conhecido, permite a coloração de um amplo conjunto de substratos, não havendo uma forma de quantificar os campos corados. Esse daqui eu cheguei a usar muito na faculdade. Então tem a hematoxilina, tem a eulosina e a gienza. Eu usei também muito essa gienza. Gienza que eu coloquei com M, mas tem pronúncias de gienza com M. Então olha só aqui a hematoxilina, a sua coloração meio que arroxada, a sua coloração também meio que arrosada e um pouquinho mais roxinha ainda. Então essas cores também, gente, variam um pouco, também não é um padrão, beleza? Essas cores que eu estou colocando aqui. Justamente porque
vai ter apenas a questão de colorar com a hematoxilina e vai ter também a questão de colorar com as duas estruturas, que é aqui ó, a coloração com hematoxilina e eosina ao mesmo tempo. E tem aqui a gienza, que é muito usada para observação de material genético. Na faculdade eu tenho certeza que a gente observou mitose e meiose com esse corante aí e também observou células do sistema imune com esse corante. Então, fica a dica aí dessa substância, desse tipo de corante. Outro tipo de preparação são os métodos citoquímicos de coloração, que são aqueles que apresentam alta especificidade. Repetindo, peraí que eu me perdi, vamos devagarzinho. Um outro tipo de método de coloração é o método citoquímico. Esse tipo de método é aquele que apresenta uma alta especificidade para os seus substratos, ou seja, o corante ele reage não com muitas coisas, ele é bem específico com o que ele vai reagir. Havendo técnicas que permitem a quantificação desse substrato após a coloração. Por ele ter uma atividade específica, ele vai ser muito importante para observar proteínas. Então ele vai colorar aquela proteína em questão, então vai ser possível você fazer uma quantificação daquilo que você está observando através desse método citoquímico. Aí você vai utilizar o azoditolindina, o xilidine de novo, ponceral, e esse reativo de Stieff, que também é muito conhecido. E eu coloquei as imagens que representam o que eu já falei, que foi o azoditolindina, toluidina, o xilidine, que nome difícil de dizer, e esse reativo de Stieff. Esse reativo aí, pessoal, ele é utilizado junto com outros reagentes para também colorir substâncias nucleares. Ele é bem conhecido também e ele é de fundamental importância para detectação de moléculas de DNA, beleza? Gente, essas são as informações que eu queria passar para você. Não sou um expert no assunto de microscopia, mas esse conjunto de informações que eu compilei me foram muito úteis quando eu estava na faculdade. Então faço questão de compartilhar com você essas informações. Eu fui bem simples aqui, esse assunto aqui é muito mais complexo. Mas se você estava com aquela duvidazinha de saber o que é o corante e saber quais são os métodos que existem, eu acho que essa informação aqui ela foi passada, me ajudou muito no meu tempo. Então eu tenho certeza que vai ajudar também você. Beleza? Então para me ajudar mais ainda, comente aqui embaixo se você gostou e é claro, comente, curta, compartilhe. Meu canal está aqui para ajudar estudantes de todo o Brasil. Beijo, valeu e até a próxima!